acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Meu milagre. Pai do Senhor Tony, Pai do Senhor Gabi, Douglas, Pai do Senhor Azaf, Isabelle, o Yara, Robson, a paz, Loren, Deus te abençoe. A paz, Tony, Lore, Isabelle, Azaf, o Yara, Robson, Gabi, Tony. Que foi pago ali na cruz da vitória. Nesta hora, vitória. Nesta hora, sua cruz, seu sangue derramado. A paz, Aline, a paz, Claudinho. Paz, Aline, paz, Claudinho. Foi consumado, vivo assim vivo as promessas dos milagres. O meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. A paz, Lúcia. A paz, irmã. Tudo bom, Lúcia? Meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz e me dá vitória nesta hora. Da vitória nesta hora, da vitória nesta hora. A paz, mamãe, Deus te abençoe. Paz, minha sogra, Deus te abençoe. Amém. Para dar início, né, à nossa live, né? Vamos começar com a oração de confissão, seguida com a introdutória. Senhor, meu Pai, estou aqui, Pai, te pedindo perdão, Pai querido, por tudo que tem feito, Pai querido, e o Senhor não se agradou, Pai. Venha me perdoar agora, neste momento, meus pensamentos, meus atos, Pai, e as minhas palavras, Senhor Jesus. Pai querido, limpa meu coração, dá um novo coração, Pai querido. Aquele coração puro, coração de amor, Senhor Jesus. Pai querido, toma minha vida nas tuas mãos, Senhor Jesus. Venha ser agora neste momento, Pai, com a nossa live, Pai querido. Nos abençoa, Pai querido. Dê uma palavra abençoada para nós, Pai. Precisamos, Pai, desse alimento espiritual, Pai querido, para que a gente possa estar vencendo as nossas barreiras, nossas lutas, Senhor Jesus. Toma, Pai querido, cada filho, Pai, que está assistindo, cada família, Pai, que agora tirou esse momento de estar te dizimando, Pai querido, assistindo, Pai, ouvindo a Tua palavra, Senhor Jesus. Pai, é tão rápido, Pai, e diante de tudo que o Senhor faz para nós, 24 horas por dia, a gente se dedicar esse tempinho, Pai, para estar escutando a Tua palavra, Senhor Jesus.
é tão pouco, Pai, diante de tudo que o Senhor faz para nós, Senhor Jesus. Venha ser, Pai, com aqueles que estão assistindo, dê muita saúde, Pai querido, ser com aqueles que vão entrar, que o Senhor também possa estar abençoando, Pai querido. Jesus. Que sabemos, Pai querido, que devemos confiar em Ti. Sabemos que o Senhor é o nosso verdadeiro amigo. Aquele que a gente possa estar contando as 24 horas do dia, Senhor Jesus. Aquele que a gente clama o Seu nome e o Senhor responde, o Senhor atende. O Senhor está ali, Pai, junto conosco, Pai querido. Que sabemos que quando o Senhor fica em silêncio é porque o Senhor está trabalhando, Pai. Devemos confiar sempre em Ti, Pai. Mais em Ti e ser dependente de Ti, Pai. Agora, neste momento, eu venho te pedir, Pai, pelo nosso pastor Alberto, Pai, toma ele nas Tuas mãos. Pai querido, que ele venha fazer sempre a Sua vontade, não o querer dele, Senhor Jesus. Guia os seus passos, Pai, guia aquele carro, cega dos inimigos, Pai querido, toma teu filho nas tuas mãos, Pai querido, que ele possa ser próspero, Pai querido, ser próspero, Pai querido, de saúde, Pai querido, a sua vida espiritual, até mesmo a financeira, Pai querido, mas que ele venha sempre fazer a sua vontade, não é a dele, Pai, porque quando nós façamos, Pai querido, a sua vontade, o Senhor está ali, Pai, conosco, Pai, nos ajudando, nos pondo de pé, Pai querido. Muito obrigada, Pai, por tudo, Pai. Venha ser, Pai, agora nesta noite. Eu venho te agradecer por tudo que o Senhor já fez e ainda vai fazer nas nossas vidas. Desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. 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 Queria estar lendo, né? É a passagem que se encontra em 2 Reis 4. 2 Reis 4. Uma passagem muito conhecida. Tem a ver até com o louvor que nós cantamos agora, né? Hoje o meu milagre vai chegar. Fala sobre uma mulher que precisava de um milagre. E quem é que não precisa de um milagre? Amém. Né? Todos nós precisamos. Amém? Eu, uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor e levar-me-eis meus 2 filhos para ser servos. E Eliseu lhe disse: que te-ei de eu fazer? Declara-me que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para teus vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse o seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele disse: não há mais vasos nenhum. Então o azeite parou. Amém? Amém. Essa passagem, né, que nós lemos, narra uma situação que uma mulher viveu no momento de crise. A Bíblia mostra que não era só aquela mulher que estava necessitada. Não era só aquela mulher que estava passando por um momento de crise. A Bíblia nos mostra que o país inteiro passava por um momento de crise. Hoje, o mundo inteiro está passando por um momento de crise. Eu quero falar algo para você. Deus não vai deixar você morrer
nesse momento de crise. Entenda uma coisa: Deus não vai deixar você morrer em meio às crises. A Bíblia mostra que essa mulher, ela ficou viúva no momento de crise que a qual o país passava. Nós podemos entender que a perda, até mesmo, ou do marido ou da esposa, é algo muito difícil para quem fica. E ele mostra, essa história mostra, que essa mulher perdeu o seu marido. E quando ela perde o seu marido, as dívidas, as contas que a qual ele adquiriu, até mesmo para sustento da sua família, começou a bater em sua porta. A mulher perde o marido e os credores começam a bater, ó, na porta dessa mulher. Eu fico imaginando quando o primeiro credor chega na porta dessa mulher e fala: olha, ele tinha uma dívida comigo, eu não posso fazer nada, eu até aceito o seu luto, mas eu não posso perdoar a dívida que ele tinha comigo. E em dado momento chega outro e fala para ela: olha, ele morreu, mas ele também tinha uma dívida comigo e eu preciso receber esse valor que a qual ele ficou me devendo. Até porque a senhora sabe, o país passa por um momento de crise. Eu fico imaginando como se fosse no dia de hoje, algo acontecendo desta forma. Para quem até mesmo já vendeu algo nas portas, eu já fui vendedor ambulante, que eu vendia algo na porta, panelas, lençóis, e muitas vezes chegava na casa de alguém, até mesmo para cobrar. Uns falavam: oh, meu filho, hoje eu não tenho para poder te pagar, mas semana que vem, se Deus quiser, eu vou ter para poder te pagar. E tinha outros que muitas vezes chegávamos, e quando nós chegávamos lá, ela mandava até mesmo as crianças avisar que ela não estava em casa. E muitas vezes as crianças vinham de uma forma inocente e falavam assim: a mamãe mandou falar que ela não está em casa. Se a mamãe mandou falar que não está em casa, a mamãe foi que orientou a criança para dizer que ela não estava em casa. Mas se na realidade a mamãe ou o papai estava em casa. E essa mulher viveu essa situação. Só que a Bíblia nos mostra que em momento nenhum ela fugiu até mesmo da responsabilidade dela. A Bíblia mostra que os credores levaram os filhos dela, alguns filhos dela. E quando levaram alguns filhos dela, ela automaticamente ficou com alguns, porque era comum, até mesmo, quando alguém tinha uma dívida, né, um pai de família, aquela pessoa que a qual ele devia levar o filho dele para pagamento da dívida. E esse filho ia ser como se fosse um escravo, um serviçal na casa daquela pessoa que a qual o pai de família devia. E a Bíblia mostra que essa mulher estava passando por esse momento difícil. Mas uma das coisas que ela procurou fazer, uma das coisas que ela buscou em fazer, ela falou: eu tenho que falar com aquele homem de Deus. Eu tenho que ir até aquele homem de Deus. A Bíblia mostra que essa mulher foi até o profeta Eliseu. E quando ela chega até o profeta Eliseu pergunta a ela o que ela quer que ele faça. E automaticamente ela conta toda a história da vida dela, o que aconteceu. E ela até chega ao ponto de até mesmo trazer para Eliseu que o esposo dela ajudou ou trabalhou até mesmo para o profeta Eliseu. Essa mulher precisava de dinheiro. Essa mulher precisava de uma ajuda financeira. Mas em momento nenhum essa mulher murmurou. Em momento nenhum essa mulher reclamou. Muitas vezes passamos por um momento difícil e uma das primeiras coisas que nós fazemos é até mesmo reclamar, murmurar. A palavra de Deus mostra que ela chegou até Elias.
Eliseu. E quando ela chega até Eliseu, ela conta a história falando que estava precisando de dinheiro, que os credores veio cobrar na porta dela. E a palavra de Deus fala que Elias pergunta e ela fala o que ela realmente está precisando. E Eliseu pega e fala para ela assim: olha, pega vários vasos emprestados. Pega vários vasos emprestados. Eu quero falar algo para você. Quando alguém bater na sua porta, pedindo um alimento, ou até mesmo pedindo uma ajuda, irmão, se você não tiver uma coisa, agora se você tiver, procure ajudar. Elias não falou assim: não, vamos orar aqui, que Deus vai responder, que Deus vai te ajudar. A mulher pediu um auxílio, a mulher pediu uma ajuda financeira. E o que acontece? O que o profeta fez? Falou: olha, vai para casa, reúne seus filhos e pede a ele para pedir vasos emprestados. Essa mulher tinha um bom relacionamento com a sua vizinhança. Imagine se ela tivesse um mau relacionamento com seus vizinhos. Será que seus vizinhos iriam emprestar os vasos? Até porque o vaso era algo que era muito usado. Quando você precisava de guardar farinha, você guardava num vaso. Guardar ouro, num vaso. Água, num vaso. Azeite, num vaso. Agora fique vendo essa situação. Imagine se a mulher não tivesse um relacionamento, até mesmo com seus vizinhos ao lado. Os vizinhos não iriam emprestar. A palavra de Deus mostra que essa mulher, em meio à crise, ela creu, ela teve fé naquilo que o profeta estava trazendo até ela. Estou falando para você, em meio à crise que você esteja passando, é necessário que você tenha fé. É necessário que você acredite. Não perca a sua fé por nada. Nós podemos ver que o índice de pessoas se suicidando está aumentando cada vez mais. Nós podemos ver que o índice até mesmo de violência caseira, está aumentando cada vez mais. São pessoas que estão perdendo a sua fé. São pessoas que não estão mais acreditando num Deus que tudo pode. Ainda sou até mesmo capaz de trazer algo para vocês. Eu tenho certeza que Deus não perdeu o controle desta situação que está passando por todos os países. Deus não perdeu o controle do mundo. Deus tem tudo na palma da sua mão. Eu quero falar algo para você. Em meio à crise, é o momento que a qual Deus usa para que nós exercitamos mais a nossa fé. Para que nós venhamos acreditar mais nele. Para que nós venhamos entender que ele tem o controle de tudo, ele pode tudo e tudo é dele. Essa mulher vivia esta situação. Em meio à crise, perdeu seu esposo, perdeu parte até mesmo, de repente, dos seus filhos, queria ser tratado como escravo. Essa mulher não perdeu a fé em Deus. Ei, independente da situação que a qual você esteja vivendo, não perca a fé em Deus. Porque Deus tem o melhor ainda para você. Talvez você não esteja nem contando com isso. Talvez você não esteja nem esperando com isso. Talvez você ache até mesmo que nada irá acontecer. Mas eu quero trazer uma palavra na noite desse dia. Ei, o controle da sua vida está nas mãos de Deus. Amém. Deus tem milagre para você na noite desse dia. Deus tem milagre para você no dia de amanhã. Acredite, tenha fé, coloque a sua fé em prática. Quando a crise chega é a hora que nós temos que buscar mais. O maior problema é que muitas vezes, quando a crise chega, é a hora que nós desanimamos. Eu quero trazer algo para você como experiência própria, que a qual eu já vi, e de repente você já viu, mas não entendeu, não viu o que estava acontecendo. Eu quero falar algo para você em relação a isso, do que está acontecendo. No momento, o que nós mais vimos é pessoas orando e clamando a Deus. Amém. Será que Deus não estava sentindo falta disso? Será que Deus não estava sentindo saudade disso?
da humanidade buscar e querer mais a presença dele? Vocês já pararam para analisar que Deus pode estar em meio a essa crise, em meio a esse vento, em meio a esse mar? Mas você tem que entender que agora que é o momento que você tem que se agarrar mais na presença de Deus, que você tem que estar mais buscando a Deus, porque Ele tem o melhor para você, independentemente do momento que você viva, do momento que você esteja passando, das dificuldades, da crise financeira, da falta de saúde. Ei, em meio a essa crise, Deus está contigo. Aquela mulher, quando viu o profeta, ela entendeu que Deus podia fazer algo de grande para ela. Porque se ela não entendesse, quando o profeta falasse, ia entrar pelo ouvido e sair pelo outro. O profeta fala para ela pegar os filhos, que a qual estava ainda com ela, e ir buscar os potes. Eu já falei para vocês, não adianta só orar. Não adianta só orar. Ei, exerce a palavra que muitas vezes você fala. Oração. Você tem que orar e ter ação. Não adianta só ter ação e se não orar. Não adianta só orar se não tiver ação. Mas quando você junta as duas coisas, ora e tem ação, você verá que o milagre irá acontecer na sua vida. Porque Deus é o Deus do milagre. Deus do impossível. Deus que torna o impossível possível. Deus quer fazer o melhor na sua vida. Aquela mulher estava vivendo um momento difícil da vida dela. Mas a palavra de Deus mostra que ela ouviu o que Deus falou para o profeta. A mulher precisava de dinheiro. Ei, o profeta não chegou e meteu a mão e deu o dinheiro para resolver o problema dela, não. Em meia crise, Deus vai te dar estratégia. O profeta deu estratégia para que ela viesse resolver o problema dela. O profeta falou para ela, olha, a estratégia é o seguinte, pegue vaso. A palavra de Deus mostra que essa mulher não tinha vaso. Ela tinha uma botija, mas não tinha vaso. Eu quero falar algo para você. Em meia crise, Deus vai te dar estratégia. Sabe aquele negócio que de repente você está querendo? Sabe o que está faltando? Oração. É orar e ter ação. De repente você quer começar lá em cima, mas de repente Deus quer que você comece lá embaixo. De repente você quer começar grande, mas de repente Deus quer que você comece pequeno, para você dar valor. Já reparou que as coisas dadas, muitas vezes, 90% das pessoas não dão valor das coisas dadas? Verdade. Quando as pessoas têm que pagar por algo, pode ter certeza, elas vão dar valor. Ela não vai deixar aquilo se perder, porque ela sabe o preço que aquilo custou. A mulher teve ação. A mulher orou a Deus. A mulher juntou as duas palavras, oração. É uma ação com a oração. E sabe o que acontece? A palavra de Deus fala que ela enchia os vasos com a botija. A botija é algo pequenininho assim, algo pequeno. De repente, tamanho de um palmo. Já o vaso pode chegar de repente quase 1 metro de altura. Como pode uma botija encher um vaso? Porque ela falou que o restante que ela tinha estava numa botija. Era pouca coisa. E o profeta falou assim, olha, quer que o milagre aconteça em sua vida? Tem ação, que o milagre vai acontecer. Pegue a sua botija, pegue os vasos que você pegou emprestado e derrame esse azeite dentro desse vaso. E a mulher começou a encher o primeiro vaso de azeite que saía da botija. Aquele vaso que era maior do que a botija encheu. Ela foi e pegou outro vaso com a mesma botija e encheu. Ela pegou outro vaso e encheu. A palavra de Deus fala que ela encheu vários vasos. E sabe o que o profeta orientou ela? Olha, no momento de crise, venda esse azeite. E você vai pagar as suas dívidas. Amém. De repente você está esperando que as bênçãos caiam do céu nas suas mãos.
Mas de repente Deus quer te dar estratégia para que as bênçãos venham em suas mãos. A diferença, muitas vezes, é de você passar pela crise do que ficar em meio à crise. Quem sofre crise, muitas vezes, é porque ainda não pegou, muitas vezes, a estratégia que Deus já até mesmo deu para cada um. Eu quero falar algo para você. A palavra de Deus fala que as botijas encheu vários vasos. Em dado momento, aquela mulher falou assim: olha, filho, vai lá pegar outro vaso. E o filho dela respondeu para ela assim: olha, não tem mais vasos. Acabou-se os vasos. Com aquela botija que ela tinha, ela encheu vários vasos. Primeiro, porque ela teve oração. Segundo, ela teve fé. Terceiro, ela creu nas promessas que Deus tinha para a vida dela. Eu quero falar algo para você. Você precisa ter fé. Você precisa crer que Deus fez promessa em suas vidas. Meu irmão, está na hora de botar em ação aquilo que Deus já prometeu para você. Meu irmão, a palavra de Deus fala que as botijas encheram. E sabe o que aconteceu? O profeta já falou para ela assim, ó, venda o azeite e o restante, o resto. Sabe o que é resto? Resto, muitas vezes, é aquela quantidade de comida que você bota num prato e você sabe que você não vai comer tudo. E você bota uma quantidade e depois você joga fora. Isso é resto. De repente, é aquele pedaço de pão que você sabe que você não vai aguentar comer todo. Mas você corta aquele pedaço de pão, não consegue comer todo e depois você joga fora. Isso é resto. O resto, para nós, é algo que a qual está sobrando, é algo que não está fazendo falta. A palavra de Deus fala que o profeta falou, olha, venda e o resto que sobrar, viva para o resto da sua vida. Deus estava falando para aquela mulher que o resto que sobrasse daria para ela sobreviver por resto da vida dela. Amém. Eu quero falar algo para você, as bênçãos que Deus tem para você. Vai sobrar, você vai pagar e vai sobrar para você viver por resto da vida. Essa palavra que eu estou trazendo para você, tome ela, tome posse dessa palavra, tenha fé na palavra de Deus. Amém. Que Deus tem o melhor para você, meu irmão. Deus tem o melhor para mim. Da mesma forma que a palavra de Deus mostra que aquela mulher conseguiu pagar as dívidas dela, conseguiu viver com o restante que sobrou. Eu também quero profetizar da sua vida bênçãos de tão tamanho, de tão grande que será, que o resto dessas bênçãos você vai conseguir sobreviver. Amém. Você vai conseguir se manter. Glória a Deus. Mas primeiro você tem que tomar posse dessa palavra. Você precisa crer e acreditar no profeta de Deus. Eu estou trazendo algo para você. Ei, em meia crise, você pode ser vencedor. Em meia crise, você pode vencer tudo aquilo que a qual está te sufocando. Amém. Sabe por quê? Porque você não faz parte dessa crise. A crise é para o mundo. Você está no mundo, mas você não é desse mundo. Deus tem o melhor para você, né? Deus tem bênçãos muito grandes para você. A palavra de Deus fala que essa mulher viveu feliz para sempre. Sabe aquele filme de final feliz? Felizes para sempre? O que aconteceu com essa mulher? Quando nós temos fé em Deus, nós vamos viver felizes para sempre, até mesmo em meio à crise. Essa é a palavra que eu quero deixar para você na noite desse dia. Tome posse e viva o melhor de Deus na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas
sendo liberada sobre mim, sendo liberadas sobre mim. E o meu milagre vai chegar. Eu não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Nesta hora, morte, sua cruz, seu sangue derramado no Calvário, já selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas do milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Nesta hora o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Nesta hora dá vitória. Nesta hora. Aleluias. Glória a Deus. Amém? Amém. 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 Oremos. Senhor, meu Deus, nosso Pai, te agradecemos, te louvamos, Deus. E entendemos, Deus, que o culto somos nós. Muito obrigado, Deus, por receber o nosso culto. E que chegue como cheiro suave às suas narinas. Deus, em nome de Jesus, que tu venha, Deus, nos conceder uma semana abençoada que está começando hoje. Que as suas bênçãos venham a ser derramadas em nossas vidas. Que tu venha dar uma semana de vitória, Pai, para nós. Até porque nós precisamos, Deus. Deus, em nome de Jesus. Amém. Pegue, Pai, cada pedido, Deus, que a qual nós estamos fazendo a Ti, Deus. Deus, e te peço, Deus, que Tu nos conceda, Pai, de volta, Pai, as promessas que a qual Tu tem para a nossa vida. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te entrego, Pai, cada pessoa que aqui estava junto, acompanhando, Deus, esse culto. Deus, agora também eu te peço, Deus, que nos guarde, nos proteja, que todo espírito de doença, Pai, caia por terra das nossas vidas, da nossa família, e que tu nos guarde, Pai. Dai uma noite de sono tranquilo, abençoado. Sejais conosco, Pai. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam
Amém. Agindo Deus, Quem impedirá? e a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. e a alegria do Senhor, É a nossa força. eu Eu e minha casa e minha casa serviremos ao ao Senhor. Senhor. Amém? Amém. Agradecemos a todos. Todos, né? A Valesca, Deus te abençoe, Valesca. Saudade de você, hein? Um beijão aí na mamãe, nas irmãs, nos filhotes, né? E agradecer também ao Wendel, a Elisa, a Mimi, né? O Enzo, todos, né? A Monique, Tamílias, vovozinha, né? A nossa irmã Marlene, ao José Carlos, Cristina e Vinícius, né? Deus abençoe a vida de vocês, tá? Uma semana com muita saúde, né? Para todos. Amém. E quinta-feira estaremos aqui às 19h30 e domingo às 18h30. Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Amém?